O base aprovado ontem no Senado prevê que, no caso de atraso na entrega do imóvel em até 6 meses, a construtora não tem obrigação de pagar nada ao cliente. Já para atrasos acima de 6 meses, o comprador pode desfazer o negócio, receber tudo que pagou de volta, mais multa, em até 2 meses. No caso de distrato, que é a desistência da compra de imóveis, o projeto permite que as construtoras fiquem com até 50% dos valores pagos pelo consumidor. Este advogado diz que é preciso estabelecer regras para dar segurança jurídica para as duas partes, mas ele acha que o projeto torna a situação pior para o consumidor. Não é bom para o consumidor porque o consumidor vai perder não só 50%, ele vai perder mais o valor da comissão de corretagem. Então, num exemplo hipotético, se ele comprar um imóvel de 500 mil reais, ele vai pagar 40 mil de comissão e ter pago 60 mil de prestações, ele vai perder, neste caso, 70 mil reais, ou seja, ele vai perder 70% do que ele pagou. Hoje, o Senado votou destaques do projeto. Uma das mudanças é a obrigação para as construtoras de apresentar um resumo com as principais informações da aquisição do imóvel, como o valor da prestação e dos juros. Sensacional, doutor, parabéns. Jornal Nacional, agora é com o senhor aí. Silvio, essa mudança legislativa que ocorreu, ela foi, assim, eu diria, nefasta para o comprador. Por quê? Do meu ponto de vista, até inconstitucional essa mudança, porque quando você compra um imóvel na planta, quem é o agente financeiro da obra é o próprio comprador. Então, a construtora pega esse dinheiro dos compradores, se financia para erguer essa obra, e quando há um problema financeiro e o consumidor não quer mais prosseguir com essa compra, ele tem de pagar agora uma multa de 50%, que antes da mudança legislativa era de 10%, 15%, as piores hipóteses 25%, né? Mas a regra era 10% de multa por despesas administrativas e o resto a construtora tinha que comprovar. E eu posso afirmar que promovi centenas e centenas de ações de rescisão contratual e nunca a construtora comprovou nenhum tipo de despesa. Então a gente sempre ficava nos 10%, 15% que ficava ao arbítrio do juiz. O que acontece hoje é que a pessoa, quando ela vai comprar um imóvel na planta, ela vai imbuída daquele sonho, daquela paixão de ter um imóvel, e, infelizmente, ela também não procura um advogado. Então, naquele momento do imóvel na planta, ela não está arcando com juros. Quando esse imóvel vem a ser entregue, a prestação dela multiplica por 3. Isso não é falado, não é orientado no momento da assinatura. E isso faz com que a pessoa, neste momento, seja obrigada a desfazer o negócio, porque ela não consegue pagar a parcela, muitas vezes não consegue obter o financiamento bancário. Então, a construtora fez um lobby fortíssimo no Senado, né, no Congresso, e conseguiu aí, na época aí do Michel Temer, que fosse sancionado, e hoje, infelizmente, prevalece o pagamento da multa de 50%, do meu ponto de vista inconstitucional, quebra vários princípios, o princípio da igualdade, a proporcionalidade, tá, com todos os outros meios, porque aonde a gente fala que existe a mesma razão fundamental, tem que se aplicar a mesma regra de direito. Não existe nenhum contrato, de qualquer forma, daqueles nonimados no Código Civil, ou aqueles não nonimados no Código Civil, que haja uma multa de 50%. Se a gente pegar condomínio, a multa é limitada a 2%. Contratos de locação, 10%, né, aqueles mais severos, 20%. Então, assim, do meu ponto de vista, fere a Constituição Federal, tem que ser brigado, tem que ser lutado para que essa multa não prevaleça, porque, infelizmente, a construtora, antes dessa multa, ela vendia o imóvel 2, 3, 4 vezes enquanto ele estava na planta, o mesmo. Ou seja, com a multa de 10, 15%, ela conseguia, antes de entregar esse imóvel, já conseguia uns 40% desse imóvel e continuava com o imóvel na mão, né?
Hoje, o mesmo imóvel, ela vai vender 2 a 3 vezes esse imóvel antes de ele ser entregue para o seu comprador definitivo. Então, é uma mudança legislativa que foi arbitrária, vergonhosa, como vem acontecendo muitas vezes aqui no nosso país, algumas mudanças legislativas que a gente vê que ela é direcionada, né, as construtoras, né, que foram as maiores vilãs aí da Lava Jato, né, a gente viu que elas foram quem distribuíram propinas, corromperam e mesmo assim conseguiram esse lobby, mais uma vez aí junto ao nosso Senado Federal, nossa Câmara dos Deputados, de conseguir essa multa aí que é vergonhosa, né, prejudicial, porque hoje, na prática, ele perde 50%, mais a comissão de corretagem, ele perde 60%, 70% do que pagou, né? Então, é uma coisa que tem que ser brigada na justiça, é uma legislação nova, vai demorar ainda a gente ter uma decisão definitiva sobre isso, né? A gente sabe que é uma ação contra gente poderosa, a gente já viu isso, mas a gente tem que lutar. Um adendo. Essa mudança é vergonhosa, muito bem colocado pelo doutor, uma casa da mãe Joana, né? Literalmente. Agora, o senhor apareceu em rede nacional falando sobre o assunto. Consequentemente, deve ter havido uma procura absurda a respeito desse assunto com o senhor. O que o senhor tem conseguido junto aos seus clientes em relação a esses casos especificamente? O juízo tem entendido que você tem razão ou ele tem seguido o que foi decidido pelos senadores, né? Alguns juízes têm entendido, sim, a abusividade da cláusula, Silvio. O que acontece é que isso cabe-se recurso, perdendo ou ganhando cabe-se recurso, né? E isso vai ser uma questão final que vai ser decidido nas instâncias superiores, STJ e STF, né? Então, a gente ainda não tem uma certeza do que lá no final vai acontecer. Mas, sim, você tem inúmeros argumentos jurídicos, você tem uma fundamentação jurídica robusta para poder derrubar essa multa de 50%, tá? Mas você tem uma dificuldade de discutir isso na justiça quando você briga contra a literalidade da lei, né? Então, tem muita gente que fala, puxa, mas o literal está aqui. E aí você tem que fazer uma construção argumentativa de raciocínio, buscar outras legislações para poder fundamentar o seu ponto de vista. Então, não é uma tarefa fácil, mas a gente tem conseguido êxito em algumas ações, e muitas vezes também acaba obtendo êxito por outras ilegalidades. Quando você acaba tornando o contrato nulo, aí essa questão dos 50% ela fica em segundo plano, porque quando você consegue atrair a culpa à construtora, aí a gente já não se fala mais de multa para o devedor, né? Pois é. Então a gente tem que usar algumas artimanhas aí para poder dar uma driblada aí para tentar fazer com que o resultado para defender o interesse do seu cliente que está sendo extremamente lesado, né?